regentes, venham até aqui. Pode vir. As nossas pastoras, depois as irmãs também entregam para elas aqui em cima do púlpito, tá? Irmãs, também nós pedimos oração pelo Gabriel. Ele está internado com problemas no rim e pressão alta. É uma criança de 3 anos. Você imagina uma criança, a mãe dessa criança como é que não está? Uma criança de 3 anos internada com problema de rim e de pressão alta. Mas o Deus que cura pode tocar essa criança mais pequena. O Deus que faz milagre pode tocar essa criança. E nós cremos, com esta igreja nós confirmamos a cura e a libertação dessa criança. Mas ora, interceda pelas dirigentes, regentes, também pela essa criança e por todo o ministério. Irmã André, adoro o Senhor com a sua oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, deixa o livro, Senhor, nós clamamos, Senhor, para que Senhor venha, Senhor, aleluia, nesta noite, aleluia, aumentar o azeite, aleluia, das suas servas, aumenta, Senhor, meu Deus, meu Pai, aleluia, Jesus querido, para que as suas servas, papai, possam sair daqui deste lugar, Senhor, renovadas, cingidas, cheia do teu azeite, Senhor, para que elas possam, Senhor, fazer a tua obra, para que elas continuem, Senhor, meu Deus, aleluia, firme, confiando em ti, porque a semente diz, Senhor, aleluia, que nós temos a vitória, é que nós alcançamos a vitória, dá ela, Senhor, a visão, Senhor, espiritual, dá ela, Senhor, a atitude espiritual, dá ela, Senhor, Deus, aleluia, a tua direção, para que nesta noite, Senhor, meu Deus, elas possam sair daqui, Senhor, fortalecidas, Senhor, meu Pai, para fazer a tua obra, como tu queres, meu Pai, assim eu te agradeço, Senhor, meu Deus, Senhor, eu peço a ti, Senhor, se toca nesses pedidos de oração, meu Deus, meu Pai, tu és o Deus do impossível, e eu creio, Senhor, aleluia, porque tu tens sido para nós, Senhor, tu tens sido para nós, Senhor, o Deus do impossível, Deus, aleluia, tu tens sido para nós, Senhor, aonde nós não alcançamos, tu alcances, Senhor, aleluia, o que nós não sabemos, tu sabes, Senhor, aleluia, tu tens nos sustentado, Senhor, tu tens nos guardado, Senhor, Senhor Deus, aleluia, mais uma vez, Senhor, mostra tua glória, Jesus, se aceite, Senhor, esse momento de oração, Senhor, para que o teu nome, aleluia, o teu nome nessa noite seja reconhecido, o teu nome, Jesus, seja exaltado, o teu nome, Lava Chumicanta, aleluia, seja adorado, aleluia, Lava Chumicanta, aleluia. Ainda de pé, também primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me concede, está trazendo essa palavra. Fiquei muito surpresa, porque eu tenho comigo que o verdadeiro culto não é somente barulho, mas é salvação e libertação. E naquele culto que eu vim trazer a palavra, eu vim e eu ia falando com o Senhor, Deus me ajuda, porque eu não sei como vou pregar. E eu vi depois, a gente passa, a gente acha que a nossa mensagem não faz sucesso, parece que Deus não agiu. Você escuta uma palavra dessa, é muito gratificante. Deus verdadeiramente usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Estou muito feliz, muito para meu culto. Já venci. Ainda bem você cantando, também gratificante. E Deus te abençoe. Vamos ler o tema desse congresso. Quero agradecer o pastor, Solange, é um privilégio não estar aqui de novo.
no dia dessa festa tão linda. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22, capítulo 22, versículo 13, diz assim: pelo resplendor da sua presença. Repita comigo: pelo resplendor da sua presença. Pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem. Brasas de fogo se acendem. Pelo resplendor da tua presença. Pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo. Brasas de fogo. Brasas de fogo. Brasas de fogo. Vai se acender. Vai se acender. Pergunta para a tua irmã, diga: você está pronto? Podemos se assentar no nosso lugar. Eu quero contar, vocês estão fazendo essa palavra, uma bênção que eu recebi muito. Graças a Deus. Parece uma que Deus tem feito na minha vida. E quando eu sentei aqui no púlpito, eu vi alguns irmãos que fazem parte comigo na escola, lá na nossa igreja, no bacharel. Eu quero contar essa bênção, você está trazendo a palavra, porque eu tenho que primeiramente adorar a Deus. Eu acho que não tem a coisa mais gratificante do mundo do que você adorar aquele que é digno. Glória a Deus! Eu sei que para muitos esse testemunho vai ser coisa pequena, mas para mim foi muito grande. Eu acho que foi o maior até aqui. Eu estou muito feliz. Por quê? Porque quando eu vim pregar a última vez, eu contei as minhas marcas, contei as minhas pelejas, as minhas dificuldades que eu passei. E também citei que nas minhas batalhas, Deus também tinha fechado as portas em todas as áreas. Tanto na parte de trabalho, eu não conseguia serviço, nunca consegui. E também na parte da escola. O meu histórico havia sido, sumiu. E eu tentava de tudo que era forma concluir o meu estudo, porque quando eu fui morar com os meus avós, ainda com meses de vida, minha avó sempre me ensinava que a melhor coisa que tinha para não querer era a escola. E eu aprendia mais a escola. Eu era apaixonada pela escola. Quando o Senhor entrou na minha vida com grandes obras, uma das portas que ele havia fechado era da escola. E ninguém conseguia achar o meu histórico, ninguém conseguia fazer nada, nem o prefeito na época do litoral lá, o professor Arthur, que ainda é hoje o prefeito de Mongaguá, ele foi reeleito de novo, e ele também tentou de tudo que foi jeito, não conseguiu. E eu já tinha dado por perdido. E se passaram 20 anos, e esse sonho para mim era morto. E eu sempre tive uma situação na minha caminhada, da minha fé, quem me conhece um pouco, sabe que é o grau das rejeições, muitas das vezes ela faz parte da nossa vida. E eu sofri muito em relação a tudo, por não ter profissão, por não ter um diploma, por não ter nada, por não ser nada. Mas a gente é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Não é? Essa esperança eu já não usava mais dentro do meu coração, porque eu não queria abalar a minha fé. Eu acho que a coisa mais importante do verdadeiro adorador é não deixar que nada abale a fé. Porque é a fé que agrada a Deus. Não é as obras. As obras é um cumprimento, mas a fé é tudo. E eu sempre guardo isso no meu coração. Então eu não queria mexer para não mexer com a minha fé. Porque senão eu ia acabar murmurando. Então eu sempre me calava em relação à minha escola. E quando foi esse ano, Deus, há 2 meses atrás, eu recebi a oportunidade de estar no CEJA. Todo mundo conhece essa escola. E eu fui, mas eu fui triste, porque eu sabia que eu não iria conseguir, precisava de um diploma, de um histórico. E esse histórico não existia nem da 5ª série. Não seria capaz de eu concluir. E quando eu cheguei lá, e um rapaz conversando comigo, eu tinha parado no 2º colegial, então ele disse: olha, você vai ter que voltar então para a 5ª série. E aquele me doeu. Eu disse: Senhor, vou voltar para a 5ª série, Senhor. Porque tudo para mim primeiro tem que começar de baixo para subir. E o Senhor disse: aquieta-te. E eu vim para casa. E quando eu cheguei em casa, eu procurei na internet a minha escola, 20 anos depois. E eu entrei na internet e achei minha escola. E daí eu liguei para lá. E a diretora me atendeu muito bem. Ela disse assim: olha, Maria, me deu o seguinte, parece brincadeira, mas faz 2 meses que o seu histórico apareceu da 8ª série. Pode ser. Eu disse: glória a Deus. Eu queria começar daqui da 8ª série, está ótimo, glória a Deus. E eu lembro que algumas pessoas entraram na minha casa, e sempre tem aqueles que batem na tua porta. Vira para a pessoa e diga: sempre vai ter alguém batendo na tua porta para dizer que não vai dar certo. Vai ter
sempre, meu irmão. Eles chegaram na minha casa, era para mim fazer a matrícula na segunda, isso era uma segunda-feira, na outra segunda. E tentaram de tudo que foi forma para buscar e não conseguiram trazer a história. E era segunda-feira, alguém chegou bravo em casa e disse: por que você insiste em estudar? Já passou o tempo. Deus já disse que você não vai mais precisar de estudo. E que você vai só fazer a obra assim, não está bom. E eu pensando comigo, não. Que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Ninguém fecha a porta que Deus abriu na minha e na tua vida. Ninguém. Pode vir os mensageiros. Mas naquele momento, aquelas palavras não foram simples, foram bem agressivas. E eu pensei, eu disse: Senhor, verdade, para que eu vou insistir? E passou a segunda-feira. Na terça-feira pela manhã, o Senhor me inquietou e disse: tu vai ficar esperando o quê? Eu disse: Deus, mas não dá para me buscar um estoque. Ele disse: pega o dinheiro da conta e vai. Eu disse: tá bom. Cai, se arruma e vão todo mundo para a escola. Eu comecei a embarcar meus filhos antes para ir para a escola correndo. E eu fui, peguei o ônibus, o cometa, 1h da tarde, debaixo do viaduto, na Aparecidinha. Eu atravessei São Paulo até a Zona Leste, onde eu estudava. Consegui pegar meu estoque e cheguei 5 horas, porque o meu Deus é o dono do tempo. E matriculei de manhã cedinho. A primeira pessoa a fazer minha matrícula fui eu. Eu não sabia como agradecer a Deus. Deus me ensina a te agradecer, porque foi um sonho de 20 anos. Parecia que aquele caderno, parecia que tudo na minha vida estava revivendo. E eu cheguei na sede, eu fui à noite na igreja e disse: Deus, eu só vim no teu altar para te adorar. E eu fiquei o culto inteiro na sede, glória a Deus, graças a Deus. Não me pergunta que mensagem que foi que eu não vi, porque eu ficava só graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. E quando eu terminei, para alguns que estão aqui comigo no bacharel, isso para mim era um algo assim, impossível. Se o terceiro colegial para me concluir já estava impossível, o bacharel era algo pior ainda. E eu estou na sede, de repente alguém bate no meu ombro e diz: Rani, Deus me inquietou para me pagar o bacharel para você. Aleluia! E alguns irmãos que estão conosco. E aí esse dado do Espírito Santo disse: conta o seu testemunho de vitória. E às vezes eu estou lá atrás, sento lá atrás, eu olho e digo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu me sinto tão pequena. Eu me sinto tão pequenininha. Jesus, não, eu acho que eu não vou conseguir. E aí quando eu penso que não, o Senhor me surpreende. Ele diz: olha, é assim, assim, assim. Estou apanhando, mas eu estou gostando, o negócio é bom. Glória a Deus, eu estou assim maravilhada. Eu recebi algo do Senhor que quem dizia que eu não era nada, agora vai ter que entender que eu sou alguém. Se para o homem o título é importante, pois Deus é o Deus que dá título também. Aleluia, só que tem que ter marcas. Porque quando eu comecei, eu quero até pregar uma mensagem, não tem muito a ver com Samuel, mas quero frisar: Samuel foi essa passagem escrita por Davi, a qual Samuel deixou registrado, Davi fez parte dessa história. Davi foi um homem que sofreu muito. E eu estava até falando com a nossa irmã Solange, eu disse: quando as irmãs louvarem de adorador, eu acho esse maravilhoso. Mas eu não quero sentir o que Davi sentiu para poder sentir a verdadeira adoração. Porque você perder um filho seu não é uma dor simples. Principalmente quando essa perda está baseada no erro nosso. E Davi passou por isso. Davi foi treinado. Davi foi marcado. Ele adorou porque ele sabia o chamado dele. Como tem pessoas que estão aqui nessa noite e às vezes indaga a Deus os porquês, mas no fundo você sabe que é necessário passar por tudo que você está passando, porque você é um projeto que Deus começou e Ele não vai parar. Aleluia! Ele não vai parar. Você pode perder, você pode até perder, mas o adorador, ele se levanta do pó, ele parte assim e se levanta. Você sabe, tem pessoas nesta noite que você está indagando a Deus, questionando os porquês, mas eu quero te
Senhor, li, reli, eu procurei referência, mas nada do que eu procurava não entrava no meu coração baseado nesse tema. E eu estava fazendo a lição do bacharel. Eu disse, meu Deus do céu, está chegando o congresso, Senhor. Estou buscando a Tua presença, consagrando a minha vida diante do Senhor. Eu quero ser tudo isso que a Solange pronunciou. Eu quero que Deus faça de mim um vaso. Ainda estou passando ainda pela lapidação ainda, porque eu ainda não me considero ainda pronta, não é? Que a gente acha que tem lutas, que as nossas lutas, a gente diz, eu vou morrer nessa e não morre. Aí vem outra maior e a gente vê que a gente ainda não está pronto, porque se estão aparecendo maior, é porque ainda precisa ser trabalhado. Então eu ainda não me considero ainda isso, mas eu aprovo em Deus que eu seja, pelo menos a metade do que a irmã Solange falou, né? Mas eu quero ler com vocês, que foi o que Deus colocou, porque eu estava fazendo a lição 1 Reis, capítulo 18. Eu estava orando a Deus, eu disse, Senhor, e fazendo a lição e conversando com Deus, me fala, Jesus, o que tu queres que eu pregue naquele culto à noite? Eu não tenho mensagem, Jesus, já preparei tudo do jeito que o Senhor fala que temos que fazer. E o Senhor me deu. Agora vamos deixar Ele ajudar a entender e a viver essa palavra. 1 Reis, capítulo 18, e o versículo 22, você é bem rápido, breve, para que a gente possa entender um pouco a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, versículo 22, capítulo 18, versículo 22, 1 Reis. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei, o profeta, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e divida em pedaços, e ponha sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. E eu prepararei o outro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu vos invocarei o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, é boa esta palavra. Versículo 29. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com ele pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enche de água 4 cântaros e derrama sobre o holocausto sobre a lenha. E disse, fazei segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda, faz a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta e manjares, o profeta Elias se achegou e disse, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E respondeu-me o Senhor, responde-me Senhor, responde-me Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração atrás. Então caiu fogo do Senhor,
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rio. E que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estava fazendo a lição lá no bacharel e o Senhor me deu essa passagem e eu achei linda, porque é uma experiência tremenda que aquele homem conviveu. Ele começa primeiro, profetiza que não vai mais chover. Ele diz: não vai mais chover. Então, nessa época, a seca era grande. Não havia água naquele lugar. E Elias chama o povo à responsabilidade. Diz: olha, vamos saber se existe um Deus em Israel ou não. Eu estou usando as minhas palavras, né? Vamos saber se existe um Deus em Israel. Por que vocês não querem conhecer? A gente, muitas das vezes, nós como cristãos, e eu estava, quando eu entrei no bacharel, eu entrei com o propósito de aprender a palavra e não deixar a unção de Deus sair da minha vida. Porque a coisa mais importante na nossa vida não é somente o conhecimento, mas é a presença de Deus. E eu não quero perder isso, porque eu sofri tanto para conquistar essa presença, que eu não abro mão dela por nada. Eu disse que se eu tiver que perder essa presença, eu abandono tudo. Porque a coisa mais linda que tem é você ter certeza que Deus é na sua vida. É a coisa mais gratificante, é você invocar o nome do Senhor e ver a diferença. Elias começa a mostrar ao povo, mostra para Acabe, mostra para aqueles homens que existia um Deus que fazia maravilha e que ainda hoje faz no nosso meio. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem muda somos nós, na nossa forma de adorar, na nossa forma de oferecer sacrifício, na nossa forma de se expressar a Deus, na forma de sermos falsos com Deus, muitas das vezes hipócritas com Deus, fazemos uma oração mentirosa, uma oração enganosa, dizemos que queremos quando nós não queremos, dizemos que aceitamos quando muitas das vezes não aceitamos, não é? Ou aceitamos com a seguinte condição, não é? Mas dizer que eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é tremendo. Elias profetiza sobre o povo, e agora ele vai ter que, o Senhor diz para ele: agora tu sai do rio. Vou resumir muito, para não tomar muito tempo, mas ele diz: olha, sai, vai na casa daquela viúva, e lá ela vai te sustentar. E ali Deus começa testando Elias, e Elias começa a entender que era um tratado de Deus sobre a vida dele, aumentar a sua fé. Porque imagina você profetizar no meio da sua família. Eu lembro que uma vez, quando eu era nova convertida, eu tinha acho que uns 6, 7 meses, minha tia ligou de São Paulo, morava em Mongaguá. Então ela ligou para mim e disse: e agora, mãe, do que eu faço? Fala alguma coisa, ora para que Deus responda. E naquele momento eu sei que foi Deus que tomou minha boca. Eu disse: do jeito que Deus manda te dizer é assim: tu vai perder tudo e vai voltar para Mongaguá, tu vai vir para cá, Deus tem uma obra na tua vida. E aí ela disse: que é isso? Meu esposo trabalha numa bela de uma empresa, eu estou trabalhando, os meninos estão estudando, como que eu vou para aí? Vou nada, isso é coisa da sua cabeça. E desligou o telefone. 6 meses depois, estava ela descendo, sem nada, porque o Deus da providência é o Deus que faz tudo. Aleluia! Você não precisa ter nada. A minha família já tinha me desprezado pelo fato de ser evangélico. Agora pela renúncia do meu estudo. Agora a renúncia de trabalho. Agora você não serve. Agora você não tem condições financeiras, você não é nada. Mas quando nós estamos na presença do Deus que pode todas as coisas, somos mais do que vencedores. É diferente. E quando ela chegou em Mongaguá, ela se irou comigo. Ela não queria muita conversa comigo. E eu fico imaginando Elias. Porque aquela mulher expressa para Elias a sua situação. Ela poderia matar Elias. Ela poderia ter feito derrota com Elias. Aí, por causa dele, ela ia morrer e o seu filho ia morrer. Não, ela abriu a porta. Vira para a pessoa que está do lado de aquele que profetizou: receba. Receba, meu irmão. Aleluia! Se Deus quer agir, Ele age, ponto. E quando Deus leva minha tia para Mongaguá, Deus tinha avisado para minha mãe. E disse: olha, do mesmo jeito
passamos necessidade de novo para ensinar uma. Se tiver que você pagar o preço, minha irmã, sofrer por amor a um, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho comigo que eu falo de toda a minha alma. Eu acho que não existe um presente mais lindo do mundo do que você um dia conhecer face a face aquele Deus que nos amou comigo. Não abra mão daquilo que Deus deu para você, que é a salvação. E agora Elias já tinha se deparado a essa situação. Agora Elias chega a essa situação de desafiar. E o desafio não era um simples desafio. Precisava de que todos se movimentassem. O desafio que Deus às vezes coloca e que eu e você façamos precisa de movimentos. Aleluia. Deus hoje quer movimentos nossos. Aleluia. E Elias começa agora a brincar, porque ele sabia quem ele servia. Às vezes a gente não sabe quem servimos. Não sabemos. Eu sou crente até aqui, mas no meio de uma arma na cabeça, eu não sei se eu sou crente. Não é assim? Se aconteceu uma situação, e aí, meu irmão, você não adora? Adore. Aleluia, glória a Deus. Morávamos do lado da minha casa, tinha um barraco de madeira, e morava um jovem que tinha o nome do meu esposo. E os caras iam para matar ele. E quando eu tinha acabado de ganhar o Caio, não podia nem andar direito, eu dizia para ele, fica que eu vou lá falar com eles. Porque se sair é capaz de matar você pensando que eu morro. Outro dia ele veio da igreja, alguém enquadra ele e bota a arma nele. E aí? A quem tu serve? Eu sigo ao Deus que tem o dom, é o dom da minha vida. Ele tem a chave da vida nas mãos dele. Aleluia! E se ele prometeu, ele não vai deixar-nos sozinhos. E quando nós temos certeza, meu irmão, não adianta. Não adianta. Você cresce, vira um gigante. Não existe o maior. O maior é quem está dentro de nós e ele deixa a gente crescer alto. Vamos embora. Davi olha para o gigante e diz, não! Você não vai zombar. Eu sei a quem eu tenho crido. Você tem noção? Davi é para você. Diga para ela, Davi é para você que é pequenininho. Eu sempre digo isso no Jardim Monteiro. Nós elegemos a congregação ali. Até uma coisa, eu estava até conversando com a irmã Solange. Nosso congresso, as irmãs estavam lá. E nós tivemos um acerto de conta, né, irmãs? E eu conversando com as irmãs antes da semana do nosso congresso. Nós sentamos lá e eu comecei. Eu disse, peça perdão para elas. E eu disse, as irmãs me perdoam? Bem. Aí depois Deus fez um conceito no meio da nossa celebração. Que irmão, não adianta trazer sacrifício a Deus se você ainda não se consertar. E se não se consertou com ele, ainda tem tempo. O altar está começando a ser aleluia! E eu me preocupo com isso. E eu perguntei para as irmãs me perdoam, e começou o concerto. Foi lindo, foi lindo. Aleluia! E uma das irmãs, eu acho linda, ela não está conosco hoje aqui, porque senão eu falaria até o nome dela, mas como ela não está, eu não vou citar. E ela disse para mim, mãe, você só sabe pedir perdão, pedir perdão. E eu achei interessante, eu disse para ela, a gente só pode dar o que tem. E eu tenho perdão. Você tem perdão nessa tarde? Nessa noite? Você tem certeza que Jesus está contigo e que você está pronto para perdoar? Aleluia! Elias sabia quem era o Deus que ele servia. E Elias começa a dizer, olha, escolhe vocês o Eliseu, corte vocês o Eliseu, faça o que vocês quiserem, escolha o que vocês acharem melhor, faça do jeito que vocês acharem melhor, porque aquele que for o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Sabe o que eu entendo? É que esse sacrifício, muitas das vezes, ele está no nosso dia a dia. As pessoas parecem que elas gostam de nos humilhar. Elas têm um gosto de desprezar o verdadeiro adorador. Ele tem um gosto de pôr por baixo. Ele tem gosto de estudar a minha vida e a tua vida e achar fraqueza para perseguir, para ferir, para parar a nossa vida. Mas eu quero te falar, aquele que responder com fogo, ele é fiel. E não precisa a gente se levantar, não, irmãos. Eu vejo Deus tratar com alguns dentro da nossa igreja.
e se motiva. Não, mas é tão bonito. Eu acho lindo o agir de Deus na nossa vida. Eu acho algo extraordinário. É só a gente parar. Os discípulos estavam, sempre falando isso, os discípulos estavam no barco, as ondas começaram, os ventos, aquele barulhão. Jesus não se levantou e conversou com os discípulos. Ele primeiro aquietou, depois ele falou. A gente muitas das vezes tem que entender que na hora do vento Jesus não fala, ele cessa, porque o que ele tem comigo e contigo é no silêncio, é no particular. Sempre também digo no Jardim Monteiro, não sou muito fã de alguém entregar a profecia para mim. Ai, mãe, então você não recebe a profecia? Recebo, eu sou tão cego quanto qualquer um. Eu nasci no meio da profecia. Eu nasci nos montes, eu nasci nas orações, eu nasci no evangelismo, eu nasci pela misericórdia de Deus. Deus foi me treinando em todas as áreas da minha vida. Eu glorifico a Deus. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu lembro, açuriana. Mas sabe o que eu acho mais gostoso? É você ver o agir de Deus. A gente começa a observar que eles fazem, você fica caladinho. Daqui a pouco o Senhor diz, olha a resposta. Tu quer o que mais? Não, Senhor, amém. Agora quando a gente começa a falar, a gente passa por cima dele, ele se cala, não cessa o barulho do mar, as águas entram, a gente fica metendo a mão dentro do barco, querendo tirar as águas para fora, não vai adiantar, porque quem é o dono do mar é o Senhor. E ele não disse que todas as coisas, aleluia, só acontecem na permissão dele. Então tudo que está acontecendo na tua vida é permissão de Deus. Elias começa agora a falar. E a parte que mais me chamou a atenção foi esse momento. Elias disse, já se espancaram, Senhor. Fizeram tudo, não querem fazer mais nada, já meu dia. Não. Faz eles. Ele ainda zomba. Aleluia. Eles ainda dá aquela brincadeira. Não, quem é mulher de Deus e homem de Deus zomba da brincadeira. Zomba. Não desafia o diabo, mas ria da sua luta, porque o maior está com você. Aí ele começa agora. E repara o altar. Junta as pedras. Começa a pôr tudo no lugar. O Senhor está mandando dizer para você, junto o que você espalhou. Quantas coisas a gente se espalha. Ah não, eu prefiro sentar lá no meio da igreja, fazer parte do ciclo de oração. Junte as pedras. Volte para o seu lugar de origem. Aonde foi que você estava? Da onde você, Deus colocou você, a tua voz é importante. Aleluia! Eu sinto Deus falando comigo também. Aleluia! Você fazia parte de algo, Deus manda dizer. Esse altar é junto, é todo mundo junto. É a irmã não gostando de mim, mas estamos juntos. É a irmã não me entendendo, mas estamos juntos. É a irmã não querendo, mas estamos juntos. Porque o fogo só cai no altar junto. Não saia da onde Deus te colocou. E você que saiu, volte. Porque Deus só responde aonde está o altar consertado. E ele começa a juntar as pedras. Aleluia. E junta a pedra. E bota as 12 pedras bonitinhas. E corta o bezerro. É o teu sacrifício. Quantas das vezes a gente se sacrifica? Talvez hoje tem pessoas que são... Talvez não entendam muito o que Deus colocou, mas eu não quero que você entenda. Eu quero que você receba somente. Mas quantas das vezes o Senhor coloca no nosso coração e a gente faz o nosso sacrifício, as pedras tudo espalhadas, eu vou dar é aqui. Se as pedras não estiverem juntas, não vai adiantar. E aquele juntou. Esse ciclo de oração se juntou. Talvez começou com 8, depois 12. E vai se juntando. E a tendência é o altar ficar cada vez maior. Aleluia. E quando vocês escolheram o tema, Jesus estava dizendo para vocês nesta noite, dizendo para vocês assim, olha, para ter, aleluia, brasas vivas tem que ter marcas. Aleluia. Tem que ter história, tem que ter testemunho, tem que ter experiência, tem que ter a presença de Deus.
bota em cima do altar. Agora vem outro desafio. Pense, um homem que tinha cessado a chuva, vou colocar assim o texto, agora pega, desafia esses multidões de gente, uma brincadeira, manda o povo se machucar, porque se as pessoas invocarem, não adiantou, então vamos se machucar, machucou, e agora ele faz outra pergunta: tragam água. Cadê a água? Se a terra estava assim, se não chovia, cadê a água? Eu quero água. Traga-me água. Oh, minha irmã, é aquele momento que você já juntou as pedras, você já ficou na posição, você já deu o seu sacrifício. E a água? Vira para a tua irmã e diga: tem que ter água. E a água é o Espírito. Pede água. Busca água. Eu acredito que as pessoas só tinham... Eu não posso dizer quanto de água. Eu não tenho noção. Eu vou estudar isso. Vou entender isso. Mas eu fico imaginando para aquilo que Deus me deu como revelação. Eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas. Ele disse que tem que jogar água. Vamos buscar água correndo, porque eu quero ver o que vai dar. Se a gente que invocou, não caiu, ele vai jogar água. Muitas das vezes você está fazendo algo para o Senhor, alguém diz: vai jogar água, vai inventar isso, vai fazer aquilo, vamos criar isso. Vamos jogar água. Vamos buscar água. E ele começa a gritar: traga água. Minha irmã, a água são as muitas vezes, aquelas palavras que as pessoas nos desafiam todo o tempo no nosso ministério, na nossa profissão, no nosso dia a dia, na nossa responsabilidade do nosso lar. Quem somos nós? Joga água, muita água, busca água. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do lado e diga: a água para nós é do Espírito. Para aquele povo a água era uma zombaria. Vamos jogar água, que aí ele vai ver que não vai ter como. Não existe, mano. Na natureza humana não tem como. Não faz sentido. Eu fico imaginando aquelas pessoas com o restinho de água que tinham. Eles corriam. Eu fico imaginando, porque quando nós morávamos em Mongaguá, logo há uns 20 anos atrás, aconteceu algo assim que era muito interessante. Toda vez que chegava a temporada agora de dezembro, cessava a água. Então a gente ia todo mundo com uma bicazinha que tem lá no morro. Ele ficava horas para chegar na nossa vez. E lá eu não acredito que era diferente, não, se é que tinha. Então eles tinham algumas reservas de água. Mas o desejo de ver a derrota de Elias era grande. Jogar água. Eu não sei como você entrou aqui, mas as pessoas estão achando que a água vai matar o teu sacrifício. Aleluia. Chama a água. E o povo jogaram. Não, mas está pouco. Busca mais água. Talvez aquelas irmãs Islu, aquelas anciãs, irmã não vou colocar, né, porque seria Deus pagando, mas aquelas mulherzinhas lá, a senhorinha de idade, ou talvez aqueles jovens, pega lá, mãe, água correndo. Está vendo como está mandando? Vamos ver, não vai acontecer nada. Outros, eu acredito que eles diziam assim: se Elias profetizou, eu falo daquilo que Deus coloca no meu coração. Se Elias orou a Deus e Deus deixou a chuva, o mesmo Deus que fez cessar a chuva pode fazer a chuva voltar. Busca, meu filho. Talvez aquela senhora dizia: vai lá, meu filho, pega a água. Talvez o filho: vai nada, mãe, só vai dar sua água. É algo de valor. A cidade não tem mais água. Tudo que nós temos essa reserva vai dar água. Eu acredito que isso aconteceu. Porque se nós fizermos assim, o Belém não tem esse hábito de fazer. Mas vamos lá. Se nós fizermos assim, dê 100, dê 50, dê 10, dê 5. Tem pessoas que querem ficar com C na mão. Mas aí a pouco fizesse uma brincadeira, né? Um desafio. Se você der esse 100 que está aí lá fora, você acha 1000. Vamos lá para ver? Eu vou dar. Qualquer coisa eu pego de volta. Não é assim? É assim ou não é?
Porque a gente não crê naquilo que Deus quer conosco. Mas é quando aqueles homens, talvez cansados, traziam suas árvores, seus restos de árvore, suas únicas esperanças que eles tinham dentro da sua casa, o resto daquelas árvores, quando eles jogam no altar, pela terceira vez, a Bíblia diz que Deus, vendo aquele sacrifício, fico imaginando Deus olhando. Oh, não. Deus nos olha todo o tempo. Deus nos vê todos os dias. Ele sabe quem é que joga água nos nossos sonhos. Ele sabe quem é que joga água no nosso ministério. Ele sabe quem joga água no nosso emprego. Eu não trabalho, mas quantos trabalham aqui? E às vezes está lá dando melhor, mas sempre tem um jogando água. Vai dar certo nada, não pode nada, não consegue nada. Quantas vezes, não? Mas essas árvores que vai molhar o teu sacrifício, Deus vai responder com fogo. E a Bíblia diz que quando aquele povo viu tudo alagado, todo mundo ansioso saber, Elias começa a invocar a Deus. Será que hoje você não entrou assim dizendo, foi tanta água que jogou no meu sacrifício, tanto que eu fiz para a obra de Deus? Eu sempre falo comigo, eu e minha esposa, a gente tem essa visão. Eu tenho, antigamente ele não tinha, agora ele conquistou essa visão para a glória de Deus. Eu sempre tive comigo, a gente não tem que trabalhar para o Belém, para Madureira, para tal. Não, para a placa de igreja, trabalhe para Jesus. E quando a gente trabalha para Jesus, a gente não se decepciona, a gente não se entristece. Não existe pastor que não presta, todos são homens de Deus. Aleluia! Se Deus levantou, é homem, é mulher de Deus. E quem somos nós? E se Deus levantou homens e mulheres de Deus, Ele está dizendo, trabalhe para mim, a recompensa vem de mim, sou eu a tua resposta, sou eu o fogo que desce sobre o teu sacrifício. No congresso da gente, nosso carro, fazia uns mais de 3, 4 meses a mais. Nosso carro estava pifando. Eu contei que foi eu e Jesus que me deu esse carro aqui nessa igreja, né? E eu ganhei esse carro. E nosso carro foi complicando. Ele disse, nossa, vamos tentar ver se consegue fazer o motor do carro, mas a gente não tinha condições. E eu trabalhando na obra. E o inimigo dizia assim para mim, ao meu coração, mas tu deixasse o circo de oração, porque eu estou sem ensaiar com as irmãs do circo de oração por causa do bacharel, que é na segunda-feira. Então eu não estou no ensaio. E o inimigo dizia, é por causa do teu estudo. Se tu estivesse lá, tu não está dando melhor na obra. E o Senhor dizia ao meu coração, aquieta-te. E aí, de repente, no congresso das irmãs, os irmãos se juntaram lá, louva a Deus. Mas quando você trabalha para Jesus, a vitória vem. O pastor Osmar jamais iria saber do que eu estava precisando, porque ele é homem. Aleluia! Tem pessoas que estão entristecidas aqui, Deus me mostra. Tu estás triste por atitude do anjo da igreja, mas Deus pode dizer, não fique assim, porque a resposta vem hoje e vem do Senhor da tua vida. Infelizmente, irmãos, eu estou casada com meu esposo, pastor da igreja, e ele não tem bola de cristal. Eu tenho um ministério de revelação para a misericórdia, mas nem tudo Deus mostra. Porque quando Deus quer levar a gente para o deserto, Ele leva em ponto. Vira para a pessoa e diga, se você estiver no deserto, é você sozinho. Então fala para ela, não fique triste comigo. Glória a Deus. E de repente eu chego no congresso das irmãs, as irmãs estavam lá. Algumas das irmãs estavam lá. E aí de repente o irmão termina o culto, mas dá a oportunidade de Deus é lindo. E os irmãos se juntaram lá sem a gente saber, pegou o nosso carro, fez o motor, deu os pneus grátis. Ele é lindo! Ele cuida daqueles que o adoram! É espírito e é verdade! Deus pode dizer que o teu sacrifício será respondido.
Elias ensinava para aquele homem bem de Deus. Elias poderia ter feito oração, com imposição de mão, e acontecer, mas ele queria mostrar que o Deus que ele servia era um Deus que vinha do alto sobre a vida dele. Você entende o que Deus está dizendo? Pode buscar água. Pode jogar água. Pode deixar as pessoas investir alto. Porque quando o inimigo pensa, como nossas irmãs louvaram, que está tudo acabado, Deus nos coloca de pé. Eu não sei como você entrou hoje. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus. Não sei se é sacrifício de engolir até uma sapolândia. A gente engole, a gente acha que vai morrer, mas o fogo vem. Aleluia. Eu sinto Jesus dizendo para cada um de nós: não temas. É que é verdade que nós não temos esperança nenhuma de que tudo vá bem. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque nós já vencemos. Nós já somos vencedores. Ele não diz assim: tenha bom ânimo porque você vai vencer. Ele diz: você já venceu. A coroa já está preparada. É para você, mas vá até o fim. Com a permissão do nosso pastor, passei um pouquinho. Queria que ele se colocasse de pé. Eu amo esse rei. Aleluia, Deus. Louvado seja. Todos nós somos um vaso escolhido por Deus. Deus não traz para a sua casa, para a sua presença, um vaso qualquer. Ele traz um vaso que ele possa encher. Ontem eu estava em casa olhando a Deus, e o Senhor dizia ao meu coração: olha assim, Deus, esvazia o meu vaso, para que eu possa me encher da tua glória. Eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, me esvazia. Me esvazia das minhas opiniões. Porque cada um de nós temos uma opinião, uma visão. Temos uma ação, uma atitude. Cada um de nós temos. Às vezes tem um pouco de orgulho, um pouco de teimosia, de orgulho pouco, achando que somos, não somos, né? Hoje eu estava no hospital com o Márcio e nós fizemos uma visita para um rapaz que a gente nem conhece. E ele tinha sofrido um acidente, ele estava todo quebrado. E ele disse: eu aprendi nessa situação que Jesus me ama. E eu voltei para Jesus. E a esposa dele começou a chorar e disse: eu também voltei para Jesus. Eu acho que Deus não precisa tocar em nós da forma que Ele toca em alguns, para a gente entender que Ele é Deus. Não precisa ser como os louvores e o louvor que nossas irmãs louvaram. Não precisa a gente perder um filho da gente para entender que a gente é bom. Eu quero que você faça essa oração com você. Eu queria que louvasse a Senhor, que eu amo esse hino. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. São aqueles que creem. Vamos mais uma vez? O esplendor de um rei.
vocês, vem aqui pra frente. Eu sinto que essa igreja precisa de algo especial. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dias trabalhosos e parece que as pessoas não enxergam mais o nosso sacrifício a Deus. Parece que tudo que nós fazemos não é valorizado. Parece que tudo que a gente faz não é bem visto. Parece que ninguém consegue entender. Aleluia, parece que ninguém dentro da nossa casa compreende. Parece que as coisas não estão indo nada bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é um altar. Ele manda dizer a resposta sobre o alto. Eu profetizo sobre o nome de Jesus Cristo. Eu determino que antes de findar este ano, Deus vai bradar uma vida. Porque quando eu achei que não tinha esperança na minha vida, quando eu achei que eu não era nada e nem ninguém, Deus respondeu a minha oração. Deus já respondeu a oração. Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus. Aleluia, olha, são muitos os homens, os profetas de Baal que te esperam lá fora. Tem alguém afastado do nosso meio que quer voltar. Eu nunca digo desviado, porque quem prova Jesus não se desvia, ele se enfraquece e não tem força. Aleluia. Não tem ninguém para Jesus essa noite. É somente nós. Eu queria que a igreja estendesse a sua mão. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, aleluia, busque respostas de Deus. Aleluia, faça como Elias, diga para o Senhor, está aqui, Senhor, o sacrifício. Aleluia, está aqui, Senhor, as linhas. Estão aqui, Senhor, aleluia, as águas que lançaram contra a minha vida, contra o meu ministério. Está aqui, Senhor. Eu quero resposta com fogo. Glória a Deus. Diz que o tempo de Pentecostes foi um vento sereno. E eu sei que esse vento está aqui nessa noite. Aleluia. Eu queria chamar uma médica, ela vai ser médica, ela vai ser um encontro grande a Deus. Aleluia. Vem provar os livros só. Aleluia. Você se desliga aqui do lado, liga da frente, liga de trás. A igreja perceba, vocês são as lenhas hoje. E eu sei que Deus vai te responder nessa noite. Pode louvar, você trouxe? Aleluia. 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 Busca a paz do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Não saia do seu lugar. Diga para o Senhor, Senhor, eu preciso ouvir do Senhor esse vento tremendo, silencioso. Eu sei que você vai sentir algo especial, porque eu não acredito que Deus traria você da sua casa, como me trouxe para cá, e te trouxe no seu altar para você sair do mesmo jeito que você saiu. Chegou, quero que você saia diferente, renovado. Talvez você até viu hoje, aleluia, dizendo, meu Deus, eu vim te adorar, eu vim te buscar, você já saiu cheio do Senhor. Mas a tristeza está tirando, aleluia, a alegria. Mas eu quero ministrar. Todo olho vai ver a glória do Senhor. Eu vou orar. Aleluia. Aleluia. A nossa irmã vai louvar. Eu quero que você vá se esvaziando. Vai tirando tudo do teu coração. Vai tirando tudo do teu coração. Aleluia. Vai se esvaziando. Só vai se encher quem
Deus por mais esse dia de bênção. Foi um culto abençoado, o Senhor falou conosco e nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. Receba essa palavra e vá com essa palavra para a sua casa. Porque muitas vezes a gente questiona a Deus, a gente quer saber por que passa por isso ou por que passa por aquilo. Mas eu ouvi a mão pregando a mensagem, Deus trabalhando no meu coração e falando comigo, e eu ali recebendo. E eu comecei a imaginar, porque Elias deu uma ordem para colocar a água no holocausto. Talvez você não entenda essa água que estão jogando no teu holocausto, mas é ordem de Jeová. É uma ordem direta do céu para te provar, para saber o que está dentro do seu coração. Porque o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. A cera derrete, mas quem é barro fica mais firme ainda para a glória do Senhor. Pessoas vieram derramaram água, Deus respondeu com fogo, mas aí eu fiquei pensando, a água que eles levaram para aquele holocausto ia fazer falta para eles. Mas sabe o que diz o versículo seguinte? Se você me escrever, se você começar a ler, aí Elias vai lá e fala para Acabe no versículo 41. Então Elias disse a Acabe: sobe e come, porque é ruído de uma abundante chuva. Vem uma abundante chuva para a sua vida. É por isso que você teve que derramar água no holocausto. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Quando você dá para Deus, Deus retribui para você. Há uma abundante chuva chegando para a sua vida. Há um momento de vitória. Está terminando uma etapa da sua vida e começa agora uma etapa de plantação, de flores, de primavera. E você vai ver as andorinhas cantar, os pássaros cantar. O dia será diferente para você. Dá para entender? Dá para entender o que Jeová falou com você nessa noite? Dá para entender? Você é barro, continue mais firme ainda. Se a cera vai derreter e talvez ainda vai ser pisado mais ainda, mas você é um vaso de barro e a excelência do poder é dele e não nossa. Glorificado seja o nome do Senhor. Vai com essa palavra para sua casa. A resposta vem do alto para você, não vem das pessoas. Não espere de pastor, não espere de irmã, não espere de ninguém, não espere do presidente, mas espere do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer as igrejas que cooperaram, todas que vieram. A minha gratidão, falta-me palavras agora, mais aprimorada dentro de um português para agradecê-las, mas que Deus em Cristo Jesus recompense a cada uma. Lembre que meia-noite muda o horário. Quando for meia-noite já é 1h da manhã. E não perca uma escola dominical amanhã, senão os irmãos vão perder o horário. Vão chegar 10 horas, né? Mas irmãos, olha, vá com essa palavra, medite no seu coração e durma, deite, durma em paz, porque o Deus da peleja, ele já entrou na sua história. Pastor, eu quero essa oportunidade. Deus abençoe nossa pastora Rani. Sempre que eu posso contar com ela, ela está à disposição com a igreja. Então só Deus para recompensar esse vaso de Deus que Deus usou para nós essa noite. Que Deus abençoe. Amanhã a festa continua a partir das 19 horas. É o encerramento e nós vamos ter aqui uma pregadora também tão abençoada quanto a irmã Rani. E vai ministrar uma palavra de fé para o seu coração. Então não perca o culto amanhã em nome de Jesus. Eu também cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, pela presença do Senhor no nosso meio. E eu creio que cada um de nós estamos saindo daqui abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Também quero agradecer pela vida dos irmãos, dos pastores, que liberaram, vocês para poderem estar aqui. Você sabe que muitas das vezes, entende, chega um pastor lá, você coopera naquela igreja, coopera, mas chega um pastor lá e fala, não vai cooperar, vai lá. E parece que até o pastor manda em alguma coisa, Mas graças a Deus, que eu louvo a Deus que estas igrejas, que estão aqui, nesta noite, Deus entende a prova de enriquecer o coração dos pastores, Pastor Abel, glória a Deus.
Márcio, homem abençoado, glória a Deus, e o pastor lá do Jardim São Marcos, pastor Silas. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e a todos os pastores. Aleluia. Quem mais deseja oração? Amanhã de manhã, não esqueça, não é só porque mudou o horário, não, que você não vai vir na escola dominical, viu? Então estejam aqui vocês, irmãos, para aprender com a palavra. E amanhã nós estaremos fazendo o encerramento, né, desse congresso maravilhoso. São 4 anos desta casa de oração, e esses 4 anos na presença do Senhor, e graças a Deus que Deus tem até aqui nos ajudado. Vamos orar então para que o Senhor cada dia mais resplandeça a luz do seu rosto sobre nós. Você não percebeu que nós estávamos caminhando junto aqui? Quando estava sendo ministrada a palavra, você não percebeu que ardia o seu coração? É o povo de Deus aí dentro. Deixa Deus entender falar contigo, você vai ver que a palavra do Senhor vai arder o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu Senhor da glória, eu te louvo, eu te glorifico. Aleluia, para poder, ó Deus, aleluia, estarmos aqui. Ó Deus, te louvando, te glorificando, te bendizendo o teu santo e glorioso nome. Continua nos purificando, ó Deus, aleluia, com a tua água, com a tua palavra. Continua nos purificando com o teu sangue, a nossa mente, ó Deus, aleluia, muitas das vezes poluída, ó Deus. Porque o Senhor não recebe adoração de qualquer maneira, Senhor Deus. É necessário, primeiramente, ó Deus, aleluia, ó Deus, arrumar o altar, o Santo de Israel. É necessário, ó Deus, antes que nós deixemos alguma coisa no altar, ó Deus, aleluia, nós vamos ter com alguém lá antes, ó Deus, aleluia, e consertar antes com essa pessoa, antes de estar na tua presença. Então, que bom poder aprender a tua palavra e viver a tua palavra, para que possamos naquele grande dia, no estrungir da trombeta, ó Deus, nós possamos estar sendo arrebatados junto com o Senhor e participar das bodas do Cordeiro, e o nosso nome o Senhor vai chamar, aleluia, todos aqueles que estão escritos no livro da vida, aleluia, que obedecem a palavra, que vive a palavra, aleluia, estes serão chamados, aleluia, para as rodas. E eu creio, ó Deus, aleluia, que aqui é uma igreja, Senhor Deus, aleluia, que cada dia mais busca a tua presença, ouve a tua palavra e pratica agora à noite mesmo, não é para amanhã, já se conserta antes de chegar na casa. O irmão que está na esquerda, que está na direita, que está na frente, antes que põe o sol, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo por essa noite, nos dá uma noite de paz. Assim nós cremos e pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que o amor do Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e as virtudes do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém.